vocês, para não haver problema na apresentação, para eu ouvir direitinho os colegas de vocês também. Ok, então, bom dia para todos. Vamos iniciar mais uma aula de biologia, retomando os seminários, tá? Ainda tem algas e os grupos do reino fungi. Vamos iniciar com a galera das algas. Lembrando que, semana passada, nós tivemos a classificação do reino protista e depois doenças causadas por protozoários que não havia terminado, mas que, por bem, né, para facilitar a vida de todo mundo, eu decidi por mim, uma decisão monocrática, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de ser democrático, mas foi monocrático dessa vez, para a gente andar mais rapidamente, porque ainda tem 4 grupos para apresentação. Perfeito? Então, eu vou rever sozinho, como eu disse, está aí tá no YouTube, no meu canalzinho lá, e também lá no Facebook da escola também. Ok? Então, eu deixo a palavra para os componentes do grupo de algas, para começar a sua apresentação. Ok? Podem mandar brasa aí. Vão falando só o primeiro nome, que eu já vou anotando, quem for falando, né? For apresentando, vai falando o nome, e aí eu já vou anotando aqui. Tranquilo? Tá bom, professor. Primeiro sou eu, Carolina Fonseca, do 2º ano A. A gente é o grupo de algas e eu vou falar um pouco da apresentação e o conceito, e os demais vão falar sobre os filos das algas. Tá dando de escutar direitinho aí? Tô ouvindo tranquilamente. Tá bom. Bom, as algas são seres clorofilados, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. As suas células são eucariontes e têm capacidade de realizar fotossíntese. Elas podem ser encontradas tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres. Nos aquáticos podem ser salgado ou doce. Elas podem ser encontradas até em simbiose com fungos. Antes, elas eram classificadas como plantas, porém, hoje em dia estudamos elas como parte do reino protista. A ficologia é a área da biologia que estuda as algas. Alga é um termo que descreve um grupo grande e incrivelmente diversificado de formas de vida eucarióticas e fotossintéticas. Esses organismos não compartilham ancestral comum e, portanto, não estão relacionados entre si. Isso. Agora eu vou falar um pouco das características das algas. Pode voltar, Tainá. Isso. Anatomicamente, elas são semelhantes a outro grande grupo de organismos fotossintéticos, as plantas. No entanto, é aí que as semelhanças terminam, pois as algas carecem de muitos componentes estruturais normalmente presentes nas plantas, como caules, brotos e folhas verdadeiras. Além disso, elas também não têm tecidos vasculares para circular nutrientes essenciais e água por todo o corpo. Várias características das algas são comuns às plantas e aos animais. Por exemplo, elas podem fotossintetizar como as plantas e elas também possuem estruturas especializadas e organelas celulares como centríolos e flagelos encontrados no reino animal. Listados aí nesse slide estão as principais características que eu vou ler. São organismos fotossintéticos, podem ser seres unicelulares ou multicelulares, não possuem um corpo definido, portanto, estruturas como raízes, caules ou folhas estão ausentes, são encontradas onde há umidade adequada, são de vida livre, embora algumas possam formar uma relação simbiótica com outros organismos. Pode passar, Tainá. Bom, o habitat delas é muito diversificado, porque elas são seres muito resistentes e elas conseguem se adaptar a praticamente todos os tipos de ambientes. Aí eu botei os principais que existem aí no slide. As algas existem em ambientes que variam de oceanos, rios, lagos, alagoas, águas salobras, no solo, na rocha, como epífitas ou parasitas em plantas e animais, em fontes termais, no deserto e até na neve. Mas eles residem principalmente em ambientes aquáticos e são onipresentes perto ou dentro de corpos d'água. Bom, essa foi a minha apresentação e agora a Agnes vai falar. Bom dia, como a Carol falou, meu nome é Agnes Cardoso, do 2º A também. Se o áudio estiver baixo ou ruim, me avisa, por favor. Eu vou falar um pouco da reprodução. As algas
tem dois tipos de reprodução, tanto a reprodução assexuada quanto assexuada. E dentro dessas reproduções, elas também são divididas em unicelulares e pluricelulares. As algas unicelulares se dividem por meio de divisão binária, onde a célula se parte por meio da mitose, que gera dois indivíduos idênticos em material genético, né? Já as algas pluricelulares, que são as que estão no slide, produzem estruturas especializadas na reprodução, mesmo que assexuada. Essas estruturas são responsáveis pela formação de células flageladas, que são liberadas para o ambiente e, quando estão em condições favoráveis, elas se desenvolvem em novos indivíduos idênticos. Esse tipo de reprodução é chamado de zoospora. Pode passar. Aí tá um exemplo da reprodução das algas pluricelulares. Pode passar, Tainá. Reprodução sexuada. As algas unicelulares têm a reprodução sexuada, que pode ocorrer através da fusão de dois indivíduos adultos haploides, trocando assim seus materiais genéticos e gerando um indivíduo diploide, chamado de zigoto, que, quando é envolvido por um envoltório específico, é conhecido como zigósporo. Após a formação desse zigósporo diploide, a célula passa por um processo de divisão meiótica, gerando assim 4 indivíduos haploides idênticos. Pode passar. Que aqui também é um exemplo da reprodução sexuada das algas unicelulares. Pode passar, por favor. E a reprodução sexuada das algas multicelulares. Ocorre através do processo de alternância de geração. Nesse processo, o indivíduo pode apresentar um esporófito diploide, que no talo da alga, que é uma estrutura semelhante ao caule das plantas, né, formam, através de divisões meióticas, estruturas flageladas especializadas em reprodução, que são haploides. Esses esporos vão se movimentar no meio em que a água se encontra, até encontrarem condições favoráveis para se desenvolver, em gametófitos haploides. Esses gametófitos vão formar, através de divisões mitóticas, células chamadas gametas, que é semelhante também à reprodução sexuada dos outros seres vivos, né? Dois gametas haploides podem se fundir e gerar uma nova célula, chamada de zigoto, e que é diploide. Esse zigoto pode se desenvolver gerando um esporófito diploide e reiniciando o ciclo. É isso. Bom, agora sou eu, Luna Saraiva, do segundo A. Eu vou apresentar um pouco sobre o conceito de filo e também falar um pouco sobre o filo Aglenófita. O filo vem do grego phylum e é usado na classificação científica dos seres vivos do reino animal. Não dividido em diversos, porém os principais são os poríferos, cordados vertebrados, artrópodes, moluscos, equinodermos, anelídeos, nemateumintos, plateumintos e quenidários. Apesar de se admitir geralmente que existem 35 filos, os que eu citei anteriormente englobam a maioria das espécies conhecidas. A categorização por filo leva em consideração algumas características em comum, podendo-se dizer, segundo alguns estudiosos, que leva em consideração a configuração morfológica comum entre as espécies. Entretanto, na sistemática moderna, filo corresponde a uma divisão enquanto grupo taxonômico, sendo esse o conceito de utilização universal aplicável na biologia. Pode passar, Tainá. O filo Aglenófita. O filo Aglenófita inclui representantes que possuem dois flagelos, não possuem parede celular e podem ser autotróficos ou heterotróficos. O filo Aglenófita apresenta cerca de 900 espécies, e engloba seres que vivem em água doce, rica em matéria orgânica, e também em ambiente marinho. Todos seus representantes são unicelulares e de vida livre, ou seja, não há espécies parasitas. Pode passar, Tainá.
As euglenofitas apresentam como característica principal a presença de dois flagelos, o mais longo e um menor. O mais longo, ele é principalmente usado para locomoção, enquanto o outro, menor, normalmente não emerge para fora da célula. O maior é principalmente usado para locomoção. Na base desse flagelo longo se encontra o estigma, ou mancha ocelar, que é o sistema fotossensível das euglenofitas. Além disso, possui uma estrutura chamada vacúolo contrátil. Essa estrutura é muito importante porque ela é responsável pela remoção da água em excesso no interior das euglenas, pois caso uma célula absorva muita água e não consiga eliminar, o que pode acontecer é o rompimento dessa célula. A reprodução dessas algas ocorre por divisão mitótica, sendo que nunca foi observada a reprodução do tipo assexuada. Foi isso, professora. Obrigada. Meu nome é Andressa, do segundo A, e eu vou falar sobre o filo dinofita. Eu acho que é assim que se fala, não é? Professor? Os dinoflagelados são protistas flagelados caracterizados principalmente pela presença de dois flagelos de comprimento desigual. Fazem parte do reino protistas e são seres eucariontes marinhos, encontrados tanto em águas marinhas, em ambientes marinhos, como na água doce. Um dos seus flagelos está no sulco, ao redor do corpo, e o outro se estende a partir do centro. Ele também possui uma concha ou película semelhante a uma armadura. Muitos deles são fotossintéticos. Os pigmentos presentes são a clorofila A e C, carotenoides e... Como é que fala? Xantofilas, é assim que se fala? Isso, xantofilas. Aqueles que não são pigmentados são heterotróficos, atacando outros protozoários. Outros são mixotróficos, é assim que se fala? Isso. Ou seja, um único ser pode ser autotrófico e heterotrófico ao mesmo tempo. Isso significa dizer que seres mixotróficos podem realizar fotossíntese e também atacar outros seres vivos, geralmente outros protozoários. A classificação os dinoflagelados pertencem ao filo dinoflagelata, também chamado de filo dinofita, do superfilo alveolata. É assim? Isso. Alveolata. O habitat deles, eles são encontrados em água marinha e doce. A maioria das espécies identificadas é marinha, cerca de 1.500 a 1.700, e cerca de 220 foram descritas como espécies de água doce. O tamanho da sua população depende da disponibilidade de nutrientes, salinidade e temperatura da superfície do mar. As características eu vou ler, tá, professor? Porque eu não consegui coisar isso tudo, não. As características gerais são: eles possuem dois flagelos em posição perpendiculares. A parede celular desses organismos é denominada de teca. Placas de celulose depositadas em vesículas internamente da membrana plasmática. A maioria são heterotróficos, que não produzem seu próprio alimento. O material de reserva energética é o amido, sendo encontrado no citoplasma da célula. Muitas espécies fazem uma simbiose específica com outros organismos, como esponjas, molúsculos e etc.
A reprodução é assexuada e a divisão celular é longitudinal. Podem causar uma maré vermelha devido ao aumento da sua população. Essa grande quantidade de dinoflagelados podem liberar toxinas e causar morte de peixes e intoxicar pessoas. Acho que é isso. Ok, beleza. Próximo. Bom dia, professor. Sou a Thalita, do segundo ano. Falar sobre o filo. Tá dando para escutar bem? Thalita, agora? Uhum. Mas o teu áudio tá baixo, tá, Thalita? Tá baixo? Tá, eu não tô quase ouvindo nada. Tá vendo? Tá dando para escutar melhor? Tá baixo ainda. Deixa eu aumentar aqui. Tá bem baixo. Mas assim mesmo, se eu aumentar aqui, acho que não vai adiantar muito, não. Tem que aumentar aí. Melhorou? Eu acho que eu vou ter que forçar um pouco. Chegar mais próximo aqui para ouvir, mas... Tá bom, vamos lá, vamos ver o que dá. Espera aí, que eu cliquei no negócio aqui. Deixa eu só... Pode mandar aí. Ok. Eu vou falar sobre o filo bacelar afrita, ou como elas são popularmente conhecidas. Tá muito baixo ainda. Thalita, não dá para ouvir nada. Vocês estão ouvindo, pessoal? Pois é, ninguém estava conseguindo ouvir direito, Thalita. A gente tem que dar um jeito aí no teu áudio. Aumenta mais um pouco. Sim, ficou melhor? Hã? Assim ficou melhor? Vai ter que ser, né? Mas eu vou forçar aqui um pouquinho. Tá complicado mesmo o teu áudio, tá? Mas vamos lá. Pode começar. Ok. As diatomáceas, elas são organismos unicelulares ou coloniais que apresentam uma grande importância na composição do filoplâncton, servindo como fonte primária de alimentos para uma série de organismos aquáticos, tanto de água salgada quanto de água doce, por conter uma grande quantidade de ácidos graxos, carboidratos essenciais e vitaminas. Thalita, Sim. não dá para ouvir, infelizmente. Tá muito baixo. Tu tá de fone? Estão perguntando aqui. A Mariana tá perguntando. Não, eu tava de fone, só que não tava ainda o microfone dele. Aí eu tirei. Não dá para escutar. Pera aí, deixa eu aumentar mais aqui até o último. O meu, para ver se eu consigo ouvir. Porque tá muito, muito baixo ainda, mas vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vai, fala aí. Bom, um detalhe interessante. Agora ficou melhor. Melhorou um pouquinho. Pode começar agora. Tocaram Mas a tem campainha. Só que tem um celular aí agora tocando. É a campainha. Ok, parou. Posso começar do começo ou eu continuo? Desde o começo, porque eu não entendi nada, não deu para ouvir nada, desde o começo. Tá. Eu vou falar sobre o filo Bacillariophyta, ou as diatomáceas, como elas são popularmente conhecidas. Bom, elas são organismos unicelulares ou coloniais que apresentam uma grande importância na composição do filoplâncton, servindo como fonte primária de alimentos para uma série de organismos aquáticos, marinhos, tanto de água doce quanto de água salgada, por conter uma grande quantidade de ácidos graxos, carboidratos essenciais e vitaminas. Um detalhe interessante é que elas são responsáveis aproximadamente por 25% da fixação global de carbono. Além disso, juntamente com as algas pertencentes às dinoflageladas, elas são responsáveis por boa parte do oxigênio liberado na atmosfera. Pode passar, Pena. Sobre a sua nutrição e reserva de alimentos. Em sua maioria, as diatomáceas elas são fotossintéticas, enquanto algumas outras são heterotróficas. Sua reserva de carboidratos é a crisolaminarina e elas também armazenam lipídios. Em seu pigmento, as diatomáceas elas possuem em seus cloroplastos coloração marrom amarelado e marrom oliva, devido à predominância da clorofila A e C, carotenoides e xantofilas. E seus cloroplastos eles são de 4 membranas. Sobre o seu habitat. Elas são encontradas em quase todos os ambientes possíveis
E, além disso, são poluentes presentes em água doce, água salgada e até mesmo em alguns ambientes terrestres. Pode passar, Tainá. Aqui eu coloquei alguns exemplos, 3, que vivem em água doce, água salgada e em alguns ambientes terrestres, mas foi só para dar exemplo. Acho que eu vou citar uma mesmo lá na frente. Pode passar, Tainá. Tá. Sobre a sua reprodução, ela pode ser feita tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. A sua reprodução vegetativa ou assexuada é realizada com a ajuda da divisão celular e ocorre geralmente à meia-noite ou no início da manhã. E durante a divisão celular, o seu protoplasma da célula aumenta levemente. Já na sua reprodução sexuada, durante a divisão celular, essas células tornam-se reduzidas em tamanho e são capazes de recuperar o seu tamanho normal através da formação do allosporo, ou oxosporo, né? Portanto, é um processo mais restaurador ao invés de multiplicador. E para finalizar sobre a sua locomoção, somente as diatomáceas que possuem uma estrutura chamada RAF são móveis. A maioria dos membros da ordem Penalis contém RAF e realiza movimento de asa delta. O movimento de deslizamento é causado pela circulação do citoplasma dentro da RAF e pela liberação da mucilagem, que é uma substância gelatinosa que reage juntamente com a água. E a locomoção ela pode vir a ser afetada devido à temperatura, luz e demais características do ambiente. É isso, professor. Ok. Agora é o Lucas. Sim. Tá dando de escutar bom? Estou enxergando direitinho. Não, Dá para ouvir também. Desculpa. Dá para ouvir sim, Lucas. Não tá dando eco nem nada? Agora eu não estou ouvindo direito. Tá dando eco o áudio? Não. Tá bom, beleza. Bom, meu nome é Lucas Lopes, sou do segundo ano B e eu vou falar sobre o filo Phaeophyta. O filo Phaeophyta é o filo que constitui as algas pardas. Neste filo encontra-se de 1.500 a 2.000 espécies de algas pardas. Fora também, no taxon, encontra-se também 265 gêneros. A maioria delas são todas de água salgada, encontradas nos mares e oceanos. Encontra-se mais especificamente em costas de alguns continentes e países. Para ser melhor, em praias arenosas e rochosas. Elas receberam o nome de algas pardas, não só pelo seu nome, phaeo, que significa parda, castanha ou marrom, mas também por elas possuírem uma substância, junto com a clorofila A e C, que realizam fotossíntese, ela é a substância fucoxantina, que é a substância que dá a coloração parda nessas algas. Mas tem uma observação: todas as espécies e gêneros são pardas, mas algumas possuem uma coloração esverdeada amarronzada, na qual o verde é mais claro e mais vivo do que o marrom, mas elas não deixam de ser algas pardas, pois elas também possuem fucoxantina e o fato de elas possuírem uma coloração amarronzada fraca é devido à baixa quantidade de fucoxantina presente no seu organismo. Fora, elas também são muito importantes, não só por serem fotossintetizantes, mas também por servirem de habitat e alimentos para os seres vivos. Fora isso, elas também são muito importantes para indústrias cosméticas, médicas
e alimentícias, pois as indústrias, elas extraem dessas algas pardas uma substância que fica na camada da célula, junto com a celulose, chamado algina. Essa substância possui propriedades espessantes e gelatificantes que são muito úteis para fazer géis, sais, temperos e colas. E são muito importantes para as indústrias e são muito consumidas, são utilizadas também muito para fazer temperos, tanto que algumas algas são utilizadas na culinária. A morfologia. A morfologia trata-se da variedade de espécies, na qual elas possuem várias formas e estruturas diferentes, pois as algas pardas, elas vão de algas microscópicas até algas de maior porte, como os kelps, que alcançam 60 metros de comprimento. Para quem não sabe, os kelps são aquela alga do primeiro slide que formam florestas subaquáticas. No caso, essa da imagem é uma alga parda do gênero Sargassum, que é uma água que ela flutua na água devido por ela possuir em suas estruturas bolhas de ar que fazem com que ela flutue e ficam se deslocando no mar. Pode passar, Pena? Aí. Bom, o crescimento das algas pardas, algumas crescem pouquíssimos centímetros, alguns uns 5 centímetros, e as de maior porte, elas crescem 60 centímetros em talos e stipes, ou rizóides, que são as partes que compõem as algas pardas, e elas crescem por dia. Isso acontece devido à divisão celular de células apicais ou divisão de uma fila de células apicais, na qual uma célula ou um grupo de células se divide em dois e dão origem a novas células, e essas células vão gerando e transformando e crescendo as estruturas da água, fazendo com que ela cresça. Vou passar? Vai lá? Bom, o ciclo de vida, eu vou explicar ele junto com a reprodução, pois ambos tratam-se do mesmo tema, reprodução. As algas pardas, elas possuem 2 ciclos, que é através de meiose genética e meiose espórica. A meiose genética é quando um indivíduo maduro diploide, ele realiza uma meiose, na qual da meiose gera gametas, e esses gametas, eles se fundem, e aí ocorre a fecundação. Esqueci de falar, depois da meiose, os gametas saem haploides. E aí, quando os gametas se fundem e ocorre a fecundação, eles dão origem a um zigoto diploide, que desse zigoto diploide, ele se desenvolve para um indivíduo maduro. Já a meiose espórica é quando um esporófito, que também é um indivíduo diploide, através da meiose, ele solta esporos, que desses esporos, eles se transformam em gametófitos haploides, que desses gametófitos, eles vão soltar gametas haploides, que vão se fundir e vão gerar um zigoto diploide,
e, na, e ocasionar também a fecundação, e aí vão gerar o zigoto diploide, que aí vai se desenvolver por um indivíduo jovem diploide, um esporófito jovem diploide. E a reprodução, as algas pardas se reproduzem tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Só que varia de espécie para espécie. Cada espécie se reproduz de tal maneira. No caso, a reprodução sexuada, que é a mais complexa, que também envolve esses dois ciclos de vida, ela ocorre de 3 formas, que é através de isogamia, ogamia e anisogamia. A ogamia é quando o gameta masculino é menor que o gameta feminino, só que o gameta feminino ele é imóvel, já o gameta masculino é móvel. E a anisogamia é na qual... Não. A isogamia é na qual os gametas são quase idênticos, se fundem e dão... quando os gametas são quase idênticos. E a anisogamia é basicamente a fecundação, que inclui a ogamia e a isogamia. É isso. Ok, Lucas. Beleza. Tem mais alguém? Tainá, né? Vamos lá. Bom dia, Bom dia. dá para ouvir? Tá tranquilo. O áudio está ótimo. Tá tranquilo o seu áudio aí. Tá de boa. Meu nome é Tainá. Eu vou apresentar sobre as rodofitas ou rodofitas, vou falar rodofitas. Eles falam rodófitas, mas rodofita não tem problema também, não. Tem dois jeitos de pronunciar mesmo. Tem dois jeitos. Rodófitas ou rodofitas. Ok. As rodofitas, ou algas vermelhas, são protistas e variam desde organismos simples, unicelulares, até organismos complexos, multicelulares, e são semelhantes às plantas. Todas as algas obtêm energia através da fotossíntese. Uma coisa que distingue as algas vermelhas das outras é que suas células não possuem flagelos. Espera. Essas algas possuem sua coloração avermelhada, pois contêm uma variedade de pigmentos, mas é a ficoerictrina que fornece a pigmentação avermelhada. As algas vermelhas são encontradas em todo o mundo, de águas polares a águas tropicais, e são comumente encontradas em piscinas naturais próximas da costa e em recifes e corais. Também podem sobreviver em regiões mais profundas do oceano. Sua reprodução pode ser assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada ocorre no grupo pela produção de monósporos que germinam formando, por mitose, um talo igual ao da geração que lhe deu origem. Enquanto na reprodução sexuada, as espermáceas, que são os gametas masculinos, são passivamente carregadas pela correnteza até o órgão sexual feminino, que é denominado de carporgônio. Agora uma pequena curiosidade. Essa alga, essa alga, ela é usada no sushi. Quando ela fica seca, ela se torna meio escura, quase que preta. E quando cozida, ela fica com um tom verde. A alga nesse estado se chama nori, que nem essa da imagem.
Aí. Beleza. Bom dia, aqui é a Mariana do segundo ano A. Estão me ouvindo certinho? Tá, tudo tranquilo. Ok. Eu vou falar sobre o filo das clorófitas. Também, traduzindo do grego, as clorofícias, também conhecidas como algas verdes. Pode passar. As características são eucariontes, possuem núcleo organizado. Todas as algas possuem clorofila A e B, ou A, mas as algas verdes possuem A e B, que são pigmentos fotossintetizantes que ajudam a fazer a fotossíntese, a alimentação da célula. A sua substância de reserva, substância energética, é o amido. Possui presença de células flageladas em algum ciclo da sua vida. Flagelos são estruturas que permitem a locomoção da célula. Dentre todos os filos de algas, esse é o maior e é o mais diversificado grupo. Destacam-se 3 classes desse filo: clorofícia, uvofícia e xerofícia. O nome algas verdes vem do pigmento da clorofila, que está presente em todas as algas do filo. Diferente das plantas que usam raízes para se fixar no substrato, as clorófitas se fixam no substrato com as suas células, em vez das raízes. Tem formatos variados. Pode passar. Como a gente pode ver na imagem, tem vários formatos. Filamentosas, ramificadas. Essa redonda, o gênero Volvox, é um formato de colônias, por exemplo. Tem algumas que parecem uma alface, conhecida como alface do mar também. Pode passar. Ocorre a reprodução de 2 formas, sexuada e forma assexuada. A divisão binária, né, por fragmentação, assim como as outras, pela troca de gametas. O DNA se encontra no núcleo da célula. No caso da reprodução sexuada, os seguintes ciclos de vida são haplobionte-aplonte e haplobionte-diplonte. E na reprodução assexuada, os ciclos de vida da alga são diplobionte isomórfico e diplobionte heteromórfico. Pode passar. Falar um pouquinho sobre o estudo das algas, só reforçando o que já foi dito. O estudo das algas é chamado de ficologia. Elas são classificadas de acordo com os pigmentos e substâncias que ela possui. Por exemplo, as algas verdes possuem a clorofila, que é um pigmento verde, então elas são clorófitas. Se possui outro pigmento, ela vai se classificar em outro filo. São consideradas seres vivos do reino Plantae, mas atualmente elas vêm sendo classificadas no reino Protista. Encontra-se em ambiente aquático ou úmido, tanto em água salgada como água doce. São seres autotróficos que se alimentam de forma independente, e algas não são plantas. Algumas se assemelham bastante às plantas, mas elas não são bem diferentes. E é isso. Beleza. Terminaram, né? Pelo jeito aqui, terminaram. Muito bom. Tá, pessoal, vamos para as considerações. Parabéns para todo o grupo. Né? Vocês foram muito bem, de fato foram. Fazer alguns comentários, né? Antes eu acho, não sei se vai dar tempo de passar para outro grupo, né? Mas vamos conversar e ter paciência, claro, né? Tá, vocês foram assertivos na apresentação de slide, foi muito... Eu gostaria que vocês mandassem para mim essa apresentação de slide que vocês não mandaram, né? Para fazer uma avaliação melhor, mas o que eu vi exatamente foi bem claro. Trouxeram as imagens, mostraram os textos, né? Apresentaram, alguns leram, mas acontece. Mas a grande maioria apresentou e foi bem claro. Eu gostei bastante, tá, da apresentação de vocês, das algas. Só ficou um pouco extenso, né? E vocês, realmente a aula foi vocês, porque acho que não vai dar tempo de a gente começar, são 9h40, não é?
Só foi um pouco extenso mesmo. Acho que é pela questão de ter muitos estudantes, né? Mas vocês dividiram bem o conteúdo para cada um, certo? Ficou bem claro. Pessoal, esse aí é um exemplo de seminário. Esse é um exemplo que vocês têm que fazer. É só a questão mesmo do tempo, que foi bastante tempo. Foi 40 minutos de apresentação. Né? E eu imaginava que pelo menos 2 grupos a gente ia conseguir fechar hoje, mas infelizmente não vai dar tempo do outro grupo começar. Tá? Mas focando na apresentação, vocês foram muito bem. Ok? Fazendo alguma consideração, eu tento não ser repetitivo, porque vocês acabaram de apresentar, e eu parto desse pressuposto que quando está claro, vocês deram uma aula sobre algas, então o professor não vai ficar repetindo várias coisas, né? Mas assim, eu já até falei um pouco sobre isso antes dos seminários também. E eles deixaram claro bem as características gerais das algas. Anteriormente, realmente eram classificadas como plantas, né, por ter algumas características, principalmente características de cunho de reprodução, né? Mostraram lá a reprodução do ciclo de vida, claro, mais voltado para a reprodução sexuada, tá? Que está mais próxima das plantas, claro. A reprodução assexuada não está próxima das plantas. As plantas são mais evoluídas, então tem reprodução sexuada. Então, nesse sentido de reprodução sexuada, sim, está bem próximo. O ciclo de vida é um pouco parecido, tá? Só que já tem outras características que já se diferenciam das plantas. Por isso que hoje as algas elas não são classificadas como plantas. Está no reino protista. Vira uma confusão entre a biologia, onde botar as algas, mas ela está no reino protista e vai continuar lá, pelo menos é assim, eu acho que continuará lá no reino protista. Mas a biologia, ela tem dessa, de ficar fazendo estudos, não, agora ela coloca ela de novo nas plantas. Ou não, faz um reino separado para as algas, ok? Mostraram bem a questão dos filos, né, de todos, tanto as algas unicelulares como as multicelulares, né? Eu gostei muito, porque mostrou todo o padrão, como é que tem que ser apresentado. Ciclo de vida, reprodução, característica e etc. de cada filo. Foi muito bom. Tá? Pessoal, vamos para os avisos. Infelizmente, eu peço desculpas para os outros grupos que não deu tempo. A gente tem que ter paciência, seminário é assim mesmo. Né? A gente vai se adequando aí. Outra coisa, nossas aulas, pessoal, não serão mais apenas uma por semana, tá? Não será só na terça-feira. Vocês sabem que eu cheguei depois, então a supervisora Giovana fez um calendário de reposição, né? Claro que eu vou ganhar para isso, né? A gente não trabalha de graça, então eu vou ganhar hora extra para dar uma aula a mais para vocês, como para as minhas outras turmas, e vocês já têm acesso, vocês já tiveram acesso ao calendário, né, de reposição? Sim ou não? Ok. Não sei se foi... beleza, a Carolina disse que sim. Então, pessoal, minhas aulas de reposição serão na sexta-feira. Tá? Então, quinta-feira é dia dos professores, vocês sabem disso, né? Eu imagino que não vai ter aula, ainda não foi comunicado para os professores se haverá aula ou se a gente vai folgar nesse dia. Eu espero que a gente folgue, né? Porque é nosso dia, né? Então, a gente tem que parar um pouco de trabalhar. Perfeito? Então, a gente vai... Na sexta-feira vai ter aula sim, porque não é quinta-feira que é o dia dos professores. Então, nossas aulas serão sempre terça-feira, 9 horas, e na sexta-feira, 9 horas. Tranquilo? Tá, vamos deixar os outros seminários, como eu disse, eu vou lançar essa aula lá no meu canal, agora eu vou ficar usando ele, não só para ficar vendo vídeos, né, e xingando o povo por aí, mas eu vou começar a lançar minhas aulas lá também, então, não só no CLES, mas agora no meu canal. Eu já vou postar no CLES essa aula, e também lá no canal do professor Manuel. Perfeito? Todo mundo assinou, pessoal, o formulário? Sim ou não? Aqui tem 25 assinaturas. Não esqueçam, deixa eu jogar aqui de novo aqui o formulário. Aí, beleza. Então, ainda temos 5 minutos, hein? Temos 5 minutos aqui, preciso dar aquela enroladinha, não posso dispensar vocês, não. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tranquilo. Semana que vem não, pessoal. Que semana que vem? Na sexta-feira, né?
O bom de a gente ter agora 2 aulas semanais, que na sexta-feira a gente vai continuar. Tranquilo? A gente continua lá, já vamos começar com fungos. Eu acho que fungo me mandou, deixa eu dar uma olhada aqui. Fiquem aí, que ainda não terminou a aula. Tema 4, fungo segundo A, está aqui. Tema 6 está aqui também, mas o tema 5 não está. O pessoal do tema 5, vocês não mandaram, vocês vão apresentar também que nem a Algas fez? E aí? Cadê o pessoal do tema 5? Deixa eu ver quem é. Eu vou adivinhar. Quem está escondido, eu vou saber quem é, porque eu tenho aqui. O povo do tema 5, fungos, classificação, Bosmiceiros e Dromicetos. Laura, Tailândia, Alana, Vinícius, Manuela, Maria Clara, Cindy, Vinícius Munhoz. Estão aí vocês? Não se escondam. Então, vocês vão apresentar como fizeram as aulas ou vão mandar o vídeo gravado para mim? Eu não lembro. A gente vai apresentar. Ah, vocês vão apresentar. Beleza, então vocês, eu imagino, tema 4 para sexta-feira e espero assim, né, que vocês também consigam apresentar. Eu não sei se o tema 6 vai conseguir. Perfeito? Sim. 28 respostas. Só, eu vou liberar vocês alguns minutinhos antes. Como eu disse, não dava tempo de começar, porque a gente ia começar, 2 pessoas iam apresentar, a gente ia só perder tempo, né? Então, vamos lá. 3 minutos, eu acho que não tem tanto problema assim. A gente não tem mais... Ah, sim, tem um recadinho. Eu tinha colocado lá no CLES atividade para hoje, né? Só que ontem foi feriado, eu mudei. Então, vocês podem entregar a atividade até amanhã. Tranquilo? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Até amanhã vocês podem entregar a atividade que eu mudei lá no CLES. Interrompendo a gravação.